Vamos continuar a falar aqui sobre o widget label e neste caso para falarmos sobre a largura e a altura e ver as implicações que neste caso a altura tem. Então vamos colocar aqui um label, label 1 é igual a label, vamos colocar já a seguir o ponto back. Obviamente que eu já informei no vídeo anterior que nós devemos colocar isto sempre numa linha separada, isto é label1.pack, para podermos ali pelo meio, depois da iniciação do widget, podermos definir mais algumas características. A partir do momento em que nós fazemos o pack, o label1 vai para o interior da nossa janela. Vamos colocar aqui o menu inicial, como sendo o master. Vamos colocar aqui o text é igual a frase de testes. Eu depois irei adicionar aqui mais uma frase. Bom, o que nós vamos aqui definir é o border BD igual a 1 e o relief igual a solid. Okay? Portanto, nestas circunstâncias, obviamente que eu quero aqui ver o texto maior, então vamos colocar fonte é igual a Arial espaço 20. Vamos colocar sempre aqui a vírgula no final, senão vamos ter aqui um erro. Vamos aqui executar a nossa aplicação e, ops, temos aqui um erro. Porquê? Porque faltou ali então as aspas. Vamos aqui então executar e cá está então a nossa frase de testes. Bom, nós já vimos que podemos definir a largura do nosso widget e para isso utilizamos então aqui, eu vou colocar aqui por baixo, width é igual a, vamos imaginar, 20. Estes valores de largura e de altura que iremos ver a seguir estão sempre dependentes do tamanho da letra. Atenção, que isso é muito importante. Então, quando nós vamos aqui executar, reparem, há aqui um pequeno espaço maior no nosso label. Mas vamos verificar o seguinte, vamos imaginar que nós colocávamos aqui um width de 10. O que vai acontecer é esta coisa estranha, isto é, a nossa frase vai ser cortada. Bom, vamos cortar um pouco mais, vamos colocar apenas 7 e reparem o que é que vai acontecer. Ele corta a frase dos dois lados, isto é, a tendência por defeito é centrar sempre o texto e nós vamos ter a ocasião de verificar isto com muito mais pormenor durante este vídeo. Ele vai centrar o texto na horizontal, então se não tiver espaço dentro da sua largura, o que vai acontecer é que o Python dentro do tkinter vai colocar a frase escrita para este lado e para aquele lado e portanto vai apresentar a partir do centro para fora. Bom, isto é muito interessante, porquê? E nós poderíamos até colocar aqui o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Vamos tirar aqui assim, se calhar vai ficar mais interessante ver isto assim. Reparem, cá está o 1 e o 8, o 9 não aparece, o 0 também não aparece. Bom, vamos colocar aqui um width maior, vamos colocar aqui o 30, obviamente que aqui já vamos ter a frase toda apresentada e reparem, ela mantém-se então centrada. O que acontece agora neste caso é o seguinte, eu vou baixar aqui para 25, vamos definir aqui uma altura, eighth. Vamos ver se eu não me engano aqui no nome, ok? Porque eu penso que será assim, ok? E eu vou colocar simplesmente com 1. Bom, vamos aqui executar e reparem, não vimos qualquer diferença. Se eu substituir para 2, o que nós vamos notar aqui então é que passamos a ter aqui um espaço para duas linhas. Embora não pareça, vocês podem olhar para aqui, uma vez que o texto está centrado quer na horizontal, quer na vertical, na realidade nós temos espaço para duas linhas, reparem. Eu vou aqui colocar então duas linhas. Para isso vou usar então o caractere de escape /n, vou buscar aqui o texto outra vez e vou colocá-lo aqui a seguir. Então temos duas linhas dentro do mesmo widget. O que vai acontecer então é isto, reparem, o próprio width está a definir que é o limite máximo. Se eu tiver aqui três linhas, o que vai acontecer é uma coisa mais estranha. Como por tendência de defeito o widget label vai alinhar o texto ao centro, o que vai acontecer é isto. Reparem, eu tenho a primeira frase cortada a meio, a segunda frase é apresentada corretamente centrada ao meio e a terceira frase é apresentada desta forma. Se eu quisesse agora colocar aqui uma quarta frase, o que é que ele iria fazer? Bom, muito fácil, ele iria apresentar apenas a segunda e a terceira, a primeira e a quarta iriam desaparecer se a altura for 2. Então muita atenção porque a altura significa quantidade de frases que eu posso colocar dentro do meu widget e nunca esquecer também que esta altura não é feita em pixels, mas sim em função do tamanho da letra que é definida no campo da font. O que é que isto significa na prática? Que se eu colocar aqui, por exemplo, um label igual a 10, ou melhor, Arial 10, eu vou ter, obviamente, um widget mais pequenino, mas a funcionalidade continua a ser exatamente a mesma, isto é, a largura e a altura foram definidas em função do tamanho da letra. Vamos colocar aqui novamente o 20.
Bom, agora que nós vemos então que os textos estão centralizados, ok, ou centrados, vamos aqui colocar isto apenas com uma frase, vamos colocar aqui o texto, ou melhor, o número de linhas maior, vamos colocar aqui 4, o que nós vamos ter então é este aspecto. Imaginem agora a circunstância em que nós queremos alinhar o texto. E para alinharmos o texto, nós vamos ter aqui uma circunstância muito interessante. No caso do Tkinter, nós vamos usar os pontos cardeais. Isto é, temos o norte, sul, este e oeste. Obviamente que temos aqui então a informação em inglês, não é com o O de oeste, mas tudo o resto é igual, não é? Norte, sul, este e oeste com um W. Vamos ter ainda pontos cardeais intermédios, isto é, o noroeste, nordeste, temos o sudeste e o sudoeste. Bom, como é que isto funciona na prática? Para podermos ter acesso a esse tipo de alinhamento, nós vamos ter que utilizar uma outra característica aqui dentro, uma outra opção, que é o anchor. E o anchor vai ser igual a uma das letras que correspondem então aos pontos cardeais. Ora, reparem, no entanto, que as letras têm que ser capitais, isto é, têm que ter então a letra maiúscula e não tem que ser no interior de strings, ok? Não é uma string, é apenas um valor N, S, W, E, etc. Reparem então o que é que vai acontecer. O N, anchor N, fez com que o meu texto fosse alinhado no topo. Ora, obviamente que agora é relativamente simples de conseguirmos adivinhar o que é que vai acontecer quando eu alterar o anchor. Se eu colocar aqui um S e for novamente aqui executar, nunca esquecer de fechar a aplicação e voltar a executar novamente, ok? Vamos aqui executar novamente. Ele vai alinhar ao sul. Se eu colocar aqui o W, ele vai alinhar à esquerda, ok? E se eu colocar o S, ele vai alinhar à direita. É importante vocês perceberem isto, não é muito difícil. Ups, aqui aconteceu qualquer coisa que não está correta. Eu coloquei o South, eu vou colocar aqui o E. O E é que é este e, portanto, o este é à direita. Se eu quiser colocar, então, alinhado no canto superior, vamos aqui ver outra vez, no canto superior esquerdo, então eu estou a falar de sudoeste, ou neste caso nordeste, nordeste, aqui que é. Vamos então colocar NW, ok? Northwest. Então quando eu for executar, o texto vai ser alinhado lá ao fundo. Da mesma forma, se eu quiser colocar no canto inferior direito, eu vou colocar sudeste. Então, neste caso, vamos colocar aqui SE, sudeste, vamos executar e cá está então o texto alinhado ao fundo. Bem, e apenas para terminar, a definir o seguinte, obviamente que já vimos que se não colocarmos o anchor, por defeito ele vai centrar, mas vamos imaginar que nós queremos reforçar essa informação, como é que nós colocamos o texto centrado? Bom, vamos aqui utilizar uma expressão diferente dos pontos cardeais, que é o center. E o center, neste caso, tem que ser escrito todo com letras maiúsculas, porque se eu escrever o center com letras minúsculas não vou ter o resultado pretendido. Então se eu agora executar, reparem, não tenho qualquer erro e tenho o texto centrado, que é a sua opção por defeito. Quero chamar a atenção para o seguinte, não podemos utilizar aqui um N minúsculo, ok? Reparem como há aqui um erro, da mesma forma que não podemos escrever center desta forma, nem escrever center desta forma, ok? Nem podemos colocar o SW assim desta forma, porque vamos ter sempre um erro. É sempre com letras maiúsculas. Então vamos aqui colocar o center e vamos ter então o programa a funcionar corretamente e o label com o texto alinhado de forma correta.